Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um pós-jogo aqui no canal, mais um pós-jogo da seleção. Equador 0, Brasil 0. Jogo válido aí pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesse vídeo falar um pouquinho do jogo, vou comentar resultado, vou comentar desempenho e vou dar as notas para os jogadores. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos então ao nosso pós-jogo. Começando então a falar do resultado. Cara, em relação ao resultado, poderia sim ter sido um pouco melhor, né? Esse jogo que marcou a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da seleção. Cara, pelo fato de ser a estreia do Ancelotti, eu não vou fazer um estardalhaço, não vou ficar tão na bronca, nem com o resultado, nem com o desempenho. É claro que eu vou falar o que tem que ser dito, mas em relação a ficar na bronca, em relação a cornetar, eu sinceramente dessa vez eu não vou ser tão corneta, não vou ser tão arruaceiro, sabe? Arruaceiro assim, no sentido verbal, tá? Mas, cara, em relação ao resultado, de fato o resultado poderia ter sido um pouco melhor. O Brasil poderia ter vencido o Equador, jogando lá no Equador, né? Dessa vez o Brasil não jogou na altitude de Quito, o Brasil jogou em Guayaquil. Inclusive o jogo foi no estádio do Monumental de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador. Cara, me corrija se eu estiver enganado, mas em Guayaquil, se eu não me engano, não tem altitude. Salvo engano, em Guayaquil, pelo menos um trecho ali, não tem altitude. Se por acaso alguém puder corrigir o que eu estiver falando, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, comenta aqui embaixo se eu estiver falando besteira. Mas eu acho que em Guayaquil não tem altitude. Acho que a altitude mesmo é em Quito, algo assim. Quito eu sei que tem, agora Guayaquil não tenho certeza, mas acho que não tem não. Mas enfim, é basicamente isso que eu tenho pra falar do resultado, cara. É um resultado do Brasil que... O Brasil empatou com o Equador, lá no Equador. O Equador que faz uma grande campanha nas eliminatórias. E olha que o Equador começou com 3 pontos negativos, tá? Por conta de uma punição da FIFA. Eu vendo um jogador irregular por conta de adulteração de país de nascimento. Um jogador que é equatoriano, mas não é. Enfim, todo aquele BO, o Equador foi punido a começar as eliminatórias com menos 3 pontos. Mesmo assim, o Equador faz uma grande campanha nas eliminatórias e está em vias de se classificar para a Copa do Mundo. Ou já classificou, né? Vamos ver, né? O Equador, que além de fazer uma boa campanha, também tem a melhor defesa das eliminatórias. Eu já imaginava que o Brasil fosse ter uma certa dificuldade, ainda mais pelo fato de ser a estreia do Ancelotti, contra a forte defesa do Equador, cara. E é forte mesmo, tá? O Equador tem ali na sua defesa o Irapati, que fez uma boa temporada, uma ótima temporada, aliás, no PSG, e foi campeão da Champions League, inclusive. Tem ali o Hincapié, que é um ótimo jogador, tem o Estupinhan, tem ali o Preciado, que começou no banco, mas é um bom lateral. Cara, o Equador tem uma boa defesa, cara. O Caicedo, volante do Chelsea, baita jogador também. Cara, o Equador tem uma boa defesa, cara. Um bom sistema defensivo, uma defesa organizada. É um time bem treinado, né? Cara, basicamente nesse jogo entre Equador e Brasil, nós tivemos um time já entrosado, um time já encaixado, com um trabalho já estruturado pelo Sebastião Becassese, técnico do Equador. Do outro lado, nós temos uma seleção em início de trabalho, que é o Ancelotti, que acabou de chegar e fez seu primeiro jogo como técnico da seleção. E basicamente isso, cara. Basicamente isso. E é basicamente isso que eu tenho pra falar de resultado, cara. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas, pra ser bem sincero, eu não vou fazer nenhum estardalhaço não, cara. Não vou fazer nenhum estardalhaço. É claro que É claro que fica aquele sentimento de... Poderia mais, né? Aquele sentimento de podia mais, podia ter vencido o Equador lá no Equador. E se o Brasil tivesse vencido esse jogo, certamente poderia subir na tabela das eliminatórias. O Brasil que atualmente é 4º colocado nas eliminatórias. Mas, cara... Ainda tem muita coisa para ser feita, ainda tem um processo pela frente. É o início de trabalho, cara. É o início de trabalho do Ancelotti. E por conta disso, eu não vou fazer nenhum estardalhaço, não vou fazer nenhum escândalo em relação a esse resultado. É claro que fica aquele sentimento de poderia mais, aquele resultado. Aquela sensação de que o resultado poderia ter sido melhor, ou até deveria. Mas, ao meu ver,
eu não vejo motivo para fazer um escândalo, não, cara. Sinceramente, eu, por exemplo, não vou fazer nenhum escândalo em relação ao resultado. Se o Brasil tivesse perdido, aí já seria uma outra história. Mas vamos ter calma, vamos entender o processo, respeitar o processo, por mais que o tempo seja curto até a Copa do Mundo. É basicamente isso, cara. Basicamente isso em relação ao resultado. Vamos falar de escalação, né? Vamos então falar da escalação no Brasil. Primeira escalação, Ancelotti, como técnico da seleção. O Brasil foi a campo com Alisson no gol. Na linha de defesa nós tivemos Wanderson, Marquinhos e os dois Alexandros. O Alexandro Ribeiro, o zagueiro, e o Alexandro lateral. O Alexandro, zagueiro, estreando pela seleção, enquanto o Alexandro lateral já é experiente, já é um jogador rodado, jogador há muito tempo jogando na seleção, né? Ficou um tempo fora, mas já voltou. No meio-campo nós tivemos ali o Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. O Ancelotti optou por uma trinca no meio-campo. No ataque, Estevão, Vini Júnior e Richarlison. Time escalado pelo técnico estreante Carlo Ancelotti. Cara, é aquela coisa, mano. Primeira escalação do Ancelotti. O Ancelotti chegou agora, tá conhecendo agora os jogadores que ele tem em mãos. E, tipo, há um pouco mais de 10 dias, né, mais ou menos, atrás, ele ainda estava treinando o Real Madrid. Então, até ele fazer esse processo de deixar o Real Madrid, fazer a transição da Espanha para o Brasil, ser contratado pela seleção, ser anunciado, ser apresentado, fazer a primeira convocação, fazer o primeiro treino. Ele teve, se não me engano, 1 ou 2 treinos com a seleção, algo assim. Uns 2, 3 treinos, algo assim. E estrear, jogando fora de casa, cara, é preciso entender o processo, cara. É preciso entender o processo. Por mais que o tempo até a Copa do Mundo seja curto, é necessário, cara. É necessário a gente respeitar esse processo. É necessário a gente dar tempo pro Ancelotti trabalhar, cara. Até porque ele vai ter um longo trabalho, um árduo processo pela frente, né? Afinal de contas, falta um ano apenas para a Copa do Mundo. E basicamente isso, né? Uma escalação ali, ok. Tivemos ali na novidade o Alexandro, zagueiro, o que na seleção é Alex ou Alex Ribeiro, por conta do outro Alexandro, lateral, né? No meio, ali na defesa ele optou pelo Wanderson ao invés do Wesley. A dupla de zaga ficou Marquinhos e Alexandro. O Alexandro sendo uma novidade. Na lateral esquerda, o Alexandro, esse cara já mais experiente, já mais rodado, já mais consagrado. Aí no meio campo ele volta com o Casemiro, que tava na hora, né? Tava na hora do Casemiro voltar para a seleção. O Bruno Guimarães ganhou mais oportunidade. O Gerson também ganhou oportunidade. O Estevão recebendo oportunidade ali como titular. Também meio que sendo uma novidade como titular. O Vini, como sempre, né? E o Richarlison voltando a jogar pela seleção após um bom tempo sem jogar, né? Ele até chegou a ser convocado 1 ou 2 vezes, aí, mais ou menos. Mas jogar mesmo, volta a jogar agora, depois de um longo tempo sem jogar. E basicamente isso, né? Basicamente isso, a primeira escalação do Ancelotti na seleção. Tem muito o que falar, não, mano. Tem muito o que falar, não. E agora sim, vamos falar então de desempenho. Cara, o desempenho da seleção é como eu falei, cara. Não vou fazer nenhum estardalhaço, não vou fazer nenhum escândalo em relação a esse jogo. Afinal de contas, foi só o primeiro jogo da era Ancelotti. Mas, cara, realmente o desempenho da seleção nesse jogo contra o Equador foi um desempenho xoxo. Desempenho xoxo, desempenho insonso, um desempenho meio sonolento, principalmente ali no primeiro tempo, meados do segundo. Desempenho meio xoxo, meio troncho, meio xoxo, meio insonso, meio sonolento. De fato, cara, quanto a isso, eu não vou negar, cara. Eu não vou negar que, assim, defensivamente, é preciso separar, sabe? Do meio pra trás, acho que o Brasil teve um desempenho seguro, teve um desempenho até sólido. O Equador, aí no segundo tempo, deu um susto aqui, um susto ali, finalizou algumas vezes. Mas, em geral, o sistema defensivo eu achei seguro, um desempenho ok. Do meio pra frente, de fato, o Brasil se mostrou com certas limitações, o Brasil se mostrou limitado mesmo, o Brasil criou pouco na parte ofensiva. Teve 2 chances ali no primeiro tempo, mais 2 no segundo. Tipo, mano, basicamente isso. E, de fato, cara, na parte ofensiva, o Brasil produziu muito pouco. E o
Basicamente isso, né? O Brasil foi melhor na parte defensiva do que na parte ofensiva de forma bem clara. E basicamente isso, né, cara? Não tem muito o que falar em relação ao desempenho. E vamos falar do jogo, né? Vamos então aos momentos da seleção na partida. Começando então com o primeiro tempo, onde aos 21 minutos sai a primeira finalização do Brasil, só fosse aos 21 minutos. Uma jogada ali onde o Equador erra a saída de bola. O Estevão tenta um passe ali pro Richarlison, que ia sair na cara do gol. O passe foi travado. Na sobra, o Gerson domina a bola. Ele poderia finalizar, mas acabou que opta pelo passe pro Vini. Vini bateu de primeira. O goleiro do Equador fez a defesa. 32 minutos. Cobrança de escanteio curta do Brasil. O Vini cruza a bola na área. O Casemiro chega cabeceando. A bola vai sobre o gol. E aos 46, termina o primeiro tempo. Equador 0, Brasil 0. Ou seja, só foram 2 momentos da seleção em relação à jogada de ataque, em relação a ações mesmo no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, não mudou muita coisa. A diferença é que eu fiz mais registros, mas em relação à produtividade ofensiva, não mudou muita coisa. Não mudou nada, para falar a verdade. Aos 6 minutos, uma bola invertida do Estevão para o Vini, da direita para a esquerda. Uma bela inversão, aliás, do Estevão. O Vini foi para dentro, foi para jogada individual, jogada clássica do Vini. Ele foi para o fundo, cruza a bola no meio. O Richarlison foi finalizar. Acabou que ele fura a bola e perde uma chance, né? E aos 17, Carlo Ancelotti faz suas primeiras alterações na seleção. Sai Richarlison e Estevão para as entradas de Gabriel Martinelli e Matheus Cunha. Matheus Cunha para jogar ali como meio campista, barra ponta, podemos dizer assim, né? E que é a função que ele vem fazendo lá no Wolverhampton e deve fazer no Manchester United também, né? Aos 30 minutos, Vini Júnior faz uma jogada aí pelo lado esquerdo, rola a bola no meio, o Casemiro foi finalizar e acabou que ele chuta fraco em cima do goleiro do Equador. 32 minutos, Carlo Ancelotti mexe no time do Brasil. Sai Gerson, entra André Santos. Aqui sai um meio-campista por outro meio-campista. André Santos que fez uma bela temporada jogando no Strasbourg. Aos 46, Carlo Ancelotti mexe pela última vez no Brasil. Sai Bruno Guimarães, entra Andreas Pereira. Aquela alteração, o Bruno Guimarães... Acho que o Bruno Guimarães aí sentiu o pé, ele chegou a sentir ali um incômodo ali no pé, acabou que ele saiu de campo. E aos 51 minutos, fim de jogo. Equador 0, Brasil 0. Vocês deu pra perceber, né? Deu pra perceber que ofensivamente o Brasil criou pouco, o Brasil produziu pouco, mas na parte defensiva, de fato, o Brasil foi bem seguro, cara. O Brasil teve uma atuação segura e é basicamente isso, cara. Basicamente isso mesmo que eu tinha pra falar. Em relação a jogo, em relação a desempenho, em relação a resultado. Vamos às notas, né? Vamos agora às notas para jogadores. E, cara, já vou adiantar logo aqui, mano. O Ancelotti vai ficar sem nota, primeiro porque ele acabou de chegar, primeiro que ele acabou de estrear pela seleção. E é como eu falei, cara, até fazer esse processo de sair do Real Madrid, fazer a transição Espanha-Brasil, ser apresentado, ser anunciado, fazer a primeira convocação, fazer 2, 3 ali mais ou menos e estrear, cara, a gente tem que entender o processo, mano. Vai levar tempo, vai levar trabalho, vai dar trabalho, aliás, e é preciso tempo, cara. É preciso tempo até esse time, até o Ancelotti de fato conseguir aplicar suas ideias, até o Ancelotti de fato ter o seu trabalho engrenando, até de fato a seleção do Ancelotti começar a engrenar. Ou talvez não, né? Mas, enfim. Vamos às notas. Enfim, em relação a notas, o Ancelotti vai ficar sem nota. Agora vamos às notas somente para os jogadores. Alisson, nota 5,5. Foi exigido algumas vezes ali no segundo tempo. Quando foi exigido, tava lá. Wanderson, muita gente vai discordar de mim, mas nota 4. Achei que ele teve desempenho razoável. Na parte defensiva, ele teve um desempenho ok, teve alguns desarmes, interceptou algumas jogadas, deu alguns vacilos também, mas em geral eu achei que ele foi ok na parte defensiva. Na parte ofensiva aqui, de fato, o Wanderson não entregou nada. Inclusive teve aquela bola que jogada de ataque aí do Brasil, que eu esqueci de registrar inclusive.
A bola sobrou ali no Wanderson. O Wanderson estava livre para dominar, para tomar uma atitude, mas acabou que ele dominou errado e perdeu a bola. De fato, cara, na parte ofensiva o Wanderson não entregou nada, não foi bem. Mas a parte defensiva, acho que ele foi ok. Nota 4 para o Wanderson. Marquinhos, nota 6. Uma partida ok do Marquinhos. E agora vamos para os Alexandros. Alexandro, zagueiro, nota 7. Jogou bem o Alexandro, que na seleção é Alex ou Alex Ribeiro, o que você preferir, né? Eu chamo de Alexandro zagueiro, mas aí vai de seu critério, se é Alex, se é Alex Ribeiro, algo assim. Nota 7 para Alexandro zagueiro. Alexandro lateral, nota 6. Uma partida ok do Alexandro lateral. Casemiro, para mim, melhor jogador em campo, nota 7,5. Jogou bem, muito bem o Casemiro. Tava na hora, né? Tava na hora do Casemiro voltar para a seleção. Principalmente pelo fato de, no Manchester United, apesar do time do United estar naquela situação, o Casemiro foi um dos poucos, do Bruno Fernandes, que de fato se destacou, que de fato foi bem no United, mesmo com toda aquela situação que o United vive, né? Pela temporada terrível, para não dizer outra coisa, que o United fez. O Casemiro foi um dos destaques. Tava na hora de voltar para a seleção, né? Tava na hora. Quando voltou, jogou muito bem. Para mim, melhor jogador em campo, nota 7,5. Bruno Guimarães, nota 2,5. Não gostei do desempenho do Bruno Guimarães. Gerson, nota 3. Não curti muito o desempenho do Gerson. Estevão, nota 3,5. O Estevão tentou uma jogada aqui, uma jogada ali, mas em relação ao desempenho mesmo, não foi muito bem o Estevão. Vini Júnior, nota 5,5. O Vini tentou fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali, e comparado ao Estevão, o Vini teve mais sucesso, o Vini foi melhor do que o Estevão. Inclusive, deu alguns dribles característicos do Vini, e foi responsável por algumas jogadas de perigo, jogadas de ataque ali do Brasil, né? Inclusive, nos registros ali que eu fiz, o Vini apareceu em 2, 3 jogadas ali, pelo menos. Richarlison, pra mim, pior jogador em campo, nota 0. Errou absolutamente tudo, domínio de bola, finalização, pivô, posicionamento, tudo. O Richarlison errou tudo o que tentou no decorrer do jogo. Jogadores que vieram do banco agora. Gabriel Martinelli, nota 3. Não vi muita coisa no Martinelli. Eu vi ele fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não foi lá grande coisa. Matheus Cunha, nota 2. Vi ele tocar na bola algumas vezes, mas não foi grande coisa. André Santos, nota 3. Não vi muita coisa no André Santos. Andrés Pereira vai ficar sem nota, porque ele mal encostou na bola. E Ancelotti, como eu já falei, vai ficar sem nota, é só o primeiro jogo dele e tem todo aquele processo que eu citei. Carlo Ancelotti vai ficar sem nota. E é basicamente isso, galera. Esse foi então o pós-jogo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que consome o conteúdo. Forte abraço, fique com Deus. Tamo junto, é nóis!